Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal, iniciando aqui mais um teste de uma semana com o Jeep Renegade na versão Longitude 1.3 Turbo. Como vocês podem ver, a gente está num ambiente de mata aqui hoje, porque a gente vai testar esse modelo na estrada de terra. Vamos ver como que ele se comporta. Não é um off-road, que fique bem claro, tá? É uma estrada de terra convencional. Mas a gente vai ver comportamento de suspensão, se ele demonstra alguma fragilidade, se ele faz muito barulho e etc. Vamos ver o comportamento em geral aqui do Jeep Renegade. Aqui a gente vai fazer um trechinho curto, então a gente vai fazer ida e volta para ter um percurso um pouquinho maior. Vamos lá então ver como que é esse carro na terra. Galera, vamos lá então testar o Jeep Renegade Longitude aqui na terra. Considerações iniciais que é importante a gente fazer. Esse carro tem um vão livre de 19,2 centímetros e, por incrível que pareça, é maior do que a versão 4x4. O Série S, o Trailhawk não, porque ele é um pouquinho maior, mas o Série S tem 18,7 centímetros, esse tem 19,2. Então é uma ótima altura livre em relação ao solo. Outros dados importantes também que a gente tem para falar desse carro é o seguinte: o ângulo de entrada dele lá na frente, 22 graus. Para método de comparação, uma Rampage tem 25,7. Então, lembrando que a Rampage é uma picape, né? Então não fica tão distante. Ângulo de saída lá atrás é 32. A Ranger, por exemplo, que é uma picape média, tem 26. Então é um ângulo de saída muito bom também. E o ângulo central desse carro é de 22 graus, que também é um número bom, não é ruim. Bom, lembrando que ele tem pneus de aro 18, tá? Então por isso ele pode não ser tão confortável assim, mas vamos ver como que é o comportamento dele aqui na terra. Primeira coisa, pessoal, a gente está escutando bastante barulho de acabamento lá no porta-malas, mas por um motivo específico. Essa unidade aqui que a gente está testando, ela tá com uma pecinha quebrada lá no tampão do porta-malas. Então ele fica mais solto e ele fica batendo quando você passa em buracos ou numa estrada de terra que tem bastante pedrinha. Então não é culpa do carro, tá? É porque tá quebrado o encaixe do tampão ali no porta-malas, tá? Então desconsiderem esse barulho maior. Porém, mesmo assim, a gente percebe alguns barulhinhos de acabamento aqui na frente, e isso eu não achei legal. Estamos aqui com um carro com mais ou menos 21.300 km, ou seja, um carro relativamente novo. A gente sabe que por ser um carro de imprensa, passa na mão de muita gente. Um carro de teste, então, passa em condições muito adversas também. O pessoal às vezes não tem muito cuidado. Mas eu esperava que o acabamento nesse ponto de fazer barulho, eu esperava que fosse um pouco melhor. A suspensão aqui a gente vê que é bem confortável. Não é um extremo conforto, mas considerando aro 18, como eu falei, rodas de liga leve muito bonitas, inclusive, eu achei um carro bem confortável. Só me desagrada realmente uns barulhinhos aqui, onde eu encosto a minha perna aqui na porta. Mas de suspensão, por incrível que pareça, não tá fazendo nenhum barulho mais grave, né? Tem o barulhinho normal do trabalho da suspensão, né? Mas mesmo em buracos um pouco mais fundos, a gente não vê nada grave nesse carro. Uma valetinha aqui, ó. A tranquilidade que ele passa, longe de raspar, né? E um SUV compacto, pessoal, é justamente para isso, tá? Não é necessariamente para fazer um off-road, mas sim para você andar com mais tranquilidade nessas estradas aqui. Você vai, por exemplo, para um sítio, para uma fazenda, desde que não tenha muita lama, você consegue ir tranquilamente com um SUV compacto. Como muitos sabem, eu tenho aqui um carro de uso pessoal, eu tenho um Ford New Fiesta, que é um carro bem mais baixinho, com um vão livre muito menor do que esse carro. Então eu tenho que passar bem devagar. E a suspensão dá uma impressão de fragilidade. O acabamento também é bem pior, né? Mas dá uma impressão de fragilidade. Aqui você não tem isso, ela se mostra bem robusta, né? Aqui a gente está 40 por hora, é uma velocidade até considerável para um trajeto desse. Provavelmente vocês vão estar tremendo bastante aí por conta do piso, tá, pessoal? Mas ó, acima de 40 por hora, piso bem defeituoso, digamos assim, ó, 50 por hora aqui. E ele passa muito bem, ó. Apesar dos barulhinhos de... Também os barulhos de acabamento incluem algumas coisas, alguns objetos que a gente tem aqui, né? Normal, como chave, por exemplo, o celular, eles vão batendo e vai fazendo um pouquinho de barulho, não tem milagre. Mas ainda assim, ó, é um carro bem
confortável para você andar na terra. Eu realmente achei que ele tá, digamos, no habitat natural dele. Ele é feito justamente para isso. E o controle de tração entrou um pouquinho aqui porque eu dei uma aceleradinha, mas ele vai muito bem. Ó, pessoal, bastante pedra, ó como ele vai bem. Temos praticamente uma lombadinha aqui, ó. Viram, né? Longe de raspar, bem longe. Isso que é importante de ter um vão livre e ângulos de entrada e saída, ângulo central também, né? Com números generosos, né? Faz diferença sim na prática, muita diferença, tá? No geral, eu tô gostando bastante. A gente vai fazer o trecho de volta também, pra gente ter um percurso um pouquinho mais longo. Vai sujar bastante o carro, né? Na poeira aqui. Ó, a gente vê que o controle não entra por qualquer coisa, mas dá pra sentir ele atuando. Como o percurso é curto, vamos virar aqui e vamos voltar pra gente ter um pouco mais de impressões desse modelo. Lembrando que estamos com o ar-condicionado ligado aqui por causa do calor, mas a gente não tá fazendo esse trecho para medir consumo, tá, pessoal? É realmente para ver o comportamento do carro. Ó, vocês viram a diferença do asfalto assim que entra na estrada de terra, né? Mas ele vai muito bem, ó. Vamos aumentar um pouquinho mais a velocidade, ó. Ó, 50 km por hora, uma velocidade considerável. Às vezes ele parece querer escorregar um pouquinho, ó. Os controles dão uma segurada, mas ele escorrega um pouquinho. Mas andando a 60, ó, com valeta e tudo mais, ó, olha como ele vai muito bem. Mesmo com pneus de perfil aro 18, tá? Mas olha, ele passa numa tranquilidade muito grande. A gente já fez esse percurso também com um Citroën C3, que também foi elogiável. Ó, que tranquilidade. Tava falando do C3, que também foi muito bem. Mas esse carro, eu sinto que ele vai melhor, tá? Talvez até por ser pesado ele assenta um pouco mais no chão. Achei ele mais confortável aqui dentro, tá? Na questão de bancos, etc. Ó, mais uma pisadinha aqui, ó. Aí os controles de tração entram bastante, né? Pra segurar. Porque não tem jeito, na terra você pisa fundo, ele tem bastante potência, então ele vai distracionar. Aí os controles entram pra segurar essa distracionada. Ó, mas a gente consegue seguir faixa de 40, 50 por hora sem nenhum problema. E como eu falei, muitos carros mais baixos, que demonstram mais fragilidade, você levaria muito mais tempo para fazer um percurso desse, porque você tem que ir devagar, tem que tomar cuidado, ver se não tem buraco, se não tem valeta. Esse aqui vai muito bem. O único ponto que eu tenho para destacar é que, por conta das rodas aro 18, o pneu do perfil é um pouco mais baixo. Então, de repente, se você passar muito rápido em algum buraco, ele pode criar alguma bolha, estourar ou alguma coisa assim. Ele é um pouco mais sensível que pneus mais borrachudos, né? Mas não se trata aqui da versão Trailhawk, né? E se a gente pensar, o Renegade Série S tem aro 19, então o pneu tem um perfil ainda mais baixo do que esse aqui, que é o Longitude. Então, dentro da gama Renegade está ainda um pneu com boa espessura, digamos assim. Ó, vocês podem ver que esse é um carro que passou pela gente, ó, e ele tá indo bem mais devagar e a gente já chegou nele, né? A gente já retornou ali e já voltou nele, porque de fato você consegue ir mais rápido com o Jeep Renegade. Buracos aqui, ó, sem problema nenhum, só faz o barulho lá do porta-malas que eu falei pra vocês. Aqui que tá um pouco mais seca a terra, tá mais dura, né? Então ele fica um pouquinho menos confortável, mas em geral é elogiável o desempenho do Renegade aqui na terra. Pessoal, futuramente pretendemos pegar uma versão 4x4 dele. Ó, aqui tem um buraco mais profundo, ó. Se você não veio passar rápido com esse pneu, pode ser que ele crie uma bolha. Mas como eu estava falando, pretendemos no futuro pegar uma versão 4x4 do Jeep Renegade para fazer um vídeo no off-road mesmo, tá? Não em estrada de terra, mas sim com lama. Vamos ver se a gente faz isso futuramente no canal. E vale ressaltar também que já temos a avaliação completa desse carro, mostrando todos os detalhes, se vale a pena comprar ou não, se tem algum concorrente melhor que ele e etc.
E por favor, já deixa seu like embaixo, esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho, totalmente gratuito para vocês. E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, né? Olha aqui, descendo um pouquinho mais rápido nos buracos. Muita tranquilidade, né? Vamos chegando aqui ao final do percurso. Vamos só ver onde a gente consegue retornar. Meio apertadinho, mas... Pessoal, vocês viram a minha opinião sobre esse carro, mas eu quero... A câmera de ré ajuda bastante, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acharam o que sobre o Renegade Longitude andando aqui na terra? Vocês esperavam um pouco mais? Acham que ele fez muito barulho? Comenta aí embaixo, por favor, a opinião de vocês. E confira também na descrição os outros conteúdos que a gente já gravou com esse carro.